Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Antes de mais nada, né, agradecer aí a todos os profissionais envolvidos com o combate à pandemia, né? E eu gosto de elencar, começar pelos profissionais da área da saúde, mas todos os profissionais envolvidos em combate à pandemia, meu muito obrigado de coração, né? Vamos seguir aí os protocolos, vamos seguindo as recomendações dos médicos e especialistas para logo a gente conseguir superar esse problema tão difícil aí que a gente está vivendo no mundo, tá bom? Então, meu muito obrigado de coração aí a todos os médicos, especialistas, todo mundo, tá? Todo mundo. Falo médicos, mas enfim, todo mundo da área da saúde e outros profissionais que estão trabalhando para combater a pandemia. Deixa eu trazer aqui, porque realmente tá muito bacana essa interação de vocês aqui. Eu tô surpreso com os vinhos que vocês, né, já provaram do Vale do Maipo e assim vinícolas e vinhos muito legais. Muito bacana o Marcos falando da Undurraga, grande produtor, excelente produtor, tem vinhos muito, muito legais, bem bacana. Falando da Marquês de Casa Concha, da Conte Toro, também bem legal. O César falando da Cocino Macul, muito bacana. Cocino Macul são incríveis. Ele fala as duas vinícolas, a Cocino Macul e a Santa Rita. E uma coisa interessante, tá? Porque essas vinícolas que ele tá falando, tanto a Cocino Macul quanto a Santa Rita, elas ficam no Vale do Maipo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. As vinícolas ficam lá, tá? Porque tem muitos produtores que têm vinhedos, a vinícola em outro lugar, mas tem vinhedos no Maipo. Compra uvas do Maipo. Aliás, aonde está a Cocino Macul e principalmente a Santa Rita é a melhor área para vinhos tintos. Eu vou mostrar isso tudo para vocês lá no Maipo. Realmente incrível assim a potência, a concentração dos vinhos. Mas vamos falar. Vocês estão trazendo vários produtores. O Jacques está falando do Gran Reserva, o Keolate, legal, da Ventisqueiro. A Ventisqueiro tem várias linhas super interessantes. O Giovanni está falando do Pérez Cruz, outro grande produtor, né? Bacana. Falando de Cavalo Louco, legal. Bom, tem muitos legais, né? Bom Dia, adoro São Pedro, legal. São Pedro tem uma história bem bacana também dos vinhos da São Pedro, que hoje pertence à Vina Santa Rita, né? Se eu não estou enganado. Falando de Vinavic, bom, legal. Bem bacana aqui o que vocês estão trazendo. Várias colocações bem legais, inclusive. Bom, quanto aos vinhos de hoje, eu coloquei lá para vocês me ajudarem a escolher um desses vinhos para a gente provar, tá? Que era o Morandê, que é um corte do Vale do Maipo, com um bom percentual dele, 76% de Cabernet Sauvignon, e o outro era o Santa Rita Casa Real, que é o vinho ícone da Santa Rita, que é um Cabernet Sauvignon varietal 100%. E aí vocês votaram lá para me ajudar a escolher, porque realmente escolher um desses vinhos é difícil. Eu queria provar qualquer um deles com vocês, e eu já vou falar para vocês qual vocês votaram mais. Claro que os dois do Vale do Maipo, né? Com certeza aí, os dois vinhos do Vale do Maipo. Tá bom? Tá. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui pro nosso conteúdo. Se eu não responder qualquer dúvida para vocês, tá? Podem entrar lá, Instagram, Marcelo_Vargas, que eu respondo para vocês lá, ok? Inclusive coloquei postagem da aula de hoje, coloquei lá a enquete que vocês estavam respondendo qual vinho provar, já vou dizer qual vinho que eu vou provar aqui com vocês daqui a pouco. São dois vinhos bem representativos, tá? Tanto a Santa Rita quanto a Morandê. São duas vinícolas bem importantes. Depois eu conto um pouquinho da história delas também para vocês. Mas se eu não responder alguma coisa aqui para vocês, tudo mais, lá é Marcelo_Vargas, que lá tudo, enfim, né? Eu respondo sempre, centralizo todos os alunos lá no Instagram. E por que eu centralizo no Instagram, gente? Porque assim, ó, é muito aluno hoje. Eu tenho muitos alunos. Eu dou aulas em várias escolas, coordeno 2 programas de pós-graduação, então vocês não têm noção da quantidade de alunos que tem. Posso dizer para vocês que são milhares de alunos, fora os cursos fechados e tudo mais. Então, centraliza no Instagram, que é mais fácil para eu responder para vocês, tá? Ou nos grupos das turmas, ok? Os grupos das turmas também.
Mas lá no Instagram sempre é bacana, porque daí eu consigo centralizar todo mundo lá, Marcelo Underline Vargas, tá? Beleza. Vamos rodar a nossa vinheta e aí já vamos pro nosso conteúdo de hoje, que hoje a gente tem muita coisa para falar, tem muito conteúdo legal e vocês vão ver que Vale do Maipo realmente a gente tem uma vantagem aqui no Brasil de receber bastante oferta desses vinhos e alguns dos melhores vinhos chilenos vêm de lá. Ah, e alguns recados aqui também antes da gente rodar a vinheta. Chegou aqui agora, dá um curtir aqui no vídeo, né? Dá um joinha aqui no vídeo, né? Dá uma marcaçãozinha do gostei. Outra coisa, os comentários aqui, vocês podem ir trazendo interações aqui nos comentários. Estou vendo tudo que vocês estão falando aqui o tempo inteiro. E o mais importante de todo, se inscreve aqui no canal. Tem um iconezinho aqui para inscrever. Se inscreve no canal porque eu durante a semana vou colocando outros conteúdos extras para vocês, os trechos de aulas, que são partes importantes dos conteúdos para vocês ir aprendendo sobre vinho, tá? O que é mais importante, que são alguns minutos, trechos de aula são alguns minutos de um conteúdo importante sobre o mundo dos vinhos, para a gente ir aprendendo e memorizando, interagindo um pouco mais, certo? E todo sábado, 10 horas da manhã, né? Nossa aula aqui ao vivo, tá bom? Então, dá um like aqui no vídeo, curte o vídeo e se inscreve no canal aqui para vocês receberem os conteúdos em primeiríssima mão, tá? E tem, claro, tem mais uma surpresa, mas eu conto para vocês daqui a pouco. Vamos começar a aula, vamos rodar a vinheta e aí a gente já começa a nossa aula de hoje. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estou aqui mais uma vez empolgadíssimo para falarmos sobre uma região que é incrível. E vou contar para vocês, sabe? Eu gosto muito, não só dos vinhos, mas da região como um todo. É muito legal visitar o Vale do Maipo, no Chile. Então é legal porque é um pouco diferente assim da Argentina. Apesar de serem países e regiões que estão relativamente próximas. A gente pegar a linha onde está o Vale do Maipo e Mendoza, ali né, na Argentina, são próximos. Só tem uma cordilheira dos Andes que separa eles, né, essas regiões. Mas é incrível visitar e provar os vinhos. E aqui no Brasil a gente tem uma oferta bem grande sobre desses vinhos do Vale do Maipo. Então a gente tem uma diversidade grande, uma possibilidade grande de provar diferentes vinhos, diferentes perfis. E eu vou estar trazendo aqui algumas dicas para vocês como encontrar bons vinhos. Claro, vou estar falando os melhores produtores, as melhores vinícolas, mas também como encontrar bons vinhos com preços menos caros. Porque os melhores vinhos a gente sabe que são vinhos um pouco mais caros, ok? E para vocês hoje, eu trouxe a possibilidade, né? Eu vou estar degustando um vinho com vocês e coloquei uma enquete lá para vocês me ajudarem a escolher qual vinho a gente ia degustar na aula de hoje. Ou, claro, 2 vinhos do Vale do Maipo, ou Morandê, né? Com House of Morandê, que eu escolhi 2 vinhos bem representativos do Vale do Maipo, né? São 2 vinícolas aqui bem importantes, certo? Que um é House of Morandê, que é um vinho bem representativo da vinha Morandê, né, da vinícola Morandê, e o outro, Santa Rita, o Casa Real da Santa Rita. São 2 vinhos que o Morandê é um corte com 76% de Cabernet Sauvignon, e aí mais um pouco de Cabernet Franc, Carignan, e o Santa Rita é 100% Cabernet Sauvignon. E vocês votaram, apesar de ter sido uma votação parelha, vocês votaram e escolheram pra gente provar hoje o Santa Rita Casa Real. Tá? Que é o Cabernet Sauvignon, que é um vinho ícone, um vinho bem representativo dessa região. São vinhos um pouco mais caros, eu até escolhi esses vinhos para passar as dicas para vocês escolherem e acharem vinhos mais em conta, mas a gente vai pegar uma referência a partir desses vinhos, certo? Mas então são 2 vinícolas de alta qualidade, tanto a Morandê quanto a Santa Rita, ok? E a gente vai provar daqui a pouco o Santa Rita aqui, Casa Real. Inclusive já servi uma dose aqui, tirei uma dosezinha no Coravin pra gente já provar ele, que é um vinho 100% Cabernet Sauvignon. Claro, vocês podem ver aqui, ó, os 2 vinhos do Vale do Maipo, certo? Que é o nosso protagonista hoje. Mas ok, vamos entrar no nosso conteúdo, porque
A gente tem uma vantagem aqui no Brasil. Aliás, os vinhos finos, o país que a gente mais consome vinho importado aqui no Brasil é o Chile, são os vinhos chilenos. Então a gente tem uma oferta muito grande de vinho chileno no Brasil, apesar do preço estar subindo bastante. A gente está vendo os vinhos chilenos cada vez mais caros. Mas a gente tem uma oferta grande. Então tem uma diversidade grande no estilo e no perfil. E o Vale do Maipo, gente, é com certeza a região mais representativa ainda hoje para vinhos tintos de alta qualidade, principalmente com a uva Cabernet Sauvignon, mas ainda mais para vinhos com corte bordalês. É super representativo. E eu vou começar a explicar tudo isso para vocês agora, certo? Por quê? Porque o legal, o nosso desafio é encontrar bons vinhos por preços mais interessantes, menos caros. Porque a gente fala, por exemplo, tem os clássicos, né, que vêm dali, inclusive, dessa região do Maipo, super importante. Tem grandes vinhos como Alma Viva, né, Vinhedo Chadwick e outros. São vinhos incríveis, mas, né, tem que dar um órgão quase na troca. O desafio é a gente encontrar vinhos bons por preços menos caros. E aqui eu vou dar umas dicas importantes para vocês, como que vocês podem fazer isso, certo? Então vamos lá. Primeiro, começar a entender aonde fica o Maipo, porque isso é super importante. E tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Quando a gente fala de Vale do Maipo, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é a capital, Santiago. Porque o Vale do Maipo está em volta de Santiago, que é a capital. Mas a gente tem uma macro região que se estende mais do que só Santiago, que aqui vocês estão vendo o Chile, né? O Chile aqui com aquele país que ele é bastante estreito de leste a oeste, tem 170 quilômetros mais ou menos, e mais de 4 mil quilômetros de norte a sul. E nessa parte central do Chile, que é inclusive é uma região, uma macro região chamada, tem aqui bem nessa parte central, chamada Vale Central, bem no meio, nessa parte bem central, em volta de Santiago, que se estende um pouco mais, a gente tem o famoso Vale Central, e dentro do Vale Central, dividido em algumas sub-regiões. Uma dessas sub-regiões, o Vale do Maipo, que fica em volta da capital, Santiago. Então, para visitar o Maipo, é fácil, porque tu vai descer normalmente em Santiago, e tu vai visitar as vinícolas que são em volta. Porque o Vale do Maipo, ele começa a se desenvolver exatamente a partir de Santiago, que é a capital. E Santiago é muito legal, porque a gente tá na capital, tá na cidade, que é a cidade mais povoada, que é a cidade com maior estrutura urbana e tudo mais, e a gente vê a Cordilheira dos Andes cercando, né? Só que tudo em Santiago, gente, é muito seco. Quem já foi a Santiago sabe. Toda a região do Maipo, de modo geral, é uma região seca. Então já dá pra gente começar a pensar alguns fatores. A Cordilheira dos Andes é um fator muito importante pro Vale do Maipo, assim como o oceano, o Pacífico. Mas no Vale do Maipo, menos o Pacífico e mais a Cordilheira faz um trabalho importante. Mas vai visitar o Maipo, vai pra capital Santiago, porque é em volta. E não é à toa que essa é a região ainda mais valorizada de modo geral para os vinhos. Por quê? Porque o vinho de alta qualidade no Chile, ele começa a se desenvolver em volta da capital Santiago. Os vinhedos começam a se desenvolver. Então o Vale do Maipo, os principais vinhedos e as principais vinícolas, aqui um ponto importante. A gente quando fala do Maipo, a gente tem que separar vinhedo de vinícola. Porque tem algumas vinícolas e muitas importantes no Vale do Maipo, mas tem muitas outras vinícolas que não tem vinícola no Vale do Maipo, mas tem vinhedos. Então vão ter vinhos do Vale do Maipo. Então esse é um ponto legal de separar, principalmente para quem gosta, como eu, de visitar regiões produtoras. E o Maipo, então vamos pegar aqui, ó. Aqui já está marcadinho nesse material para vocês. O Vale do Maipo está aqui, marcadinho em azul, certo? Essa área aqui, que a gente tem a capital Santiago bem no meio. Mas a gente tem alguns fatores. Primeiro, uma região que começa a se desenvolver a partir da capital, Santiago. Então é uma das primeiras regiões a se desenvolver para vinhos no Chile inteiro. E depois, quando vai ter a mudança, mais ou menos ali a partir
Vamos lá, vamos pegar aí dos anos 80, né, que vai ter uma mudança significativa no nível de qualidade dos vinhos a partir dos anos 80, claro que o Vale do Maipo vai ser o primeiro também a passar por esse processo de mudança. Não é o único, mas é um dos primeiros. E o Vale do Maipo, ele se chama Maipo porque tem um rio, que é um rio que começa na Cordilheira dos Andes, do degelo dos Andes, e ele vai com o degelo dos Andes começando a escoar água, e essa água vai cruzar toda essa região até chegar no oceano aqui, que é o Pacífico. Então, esse vale todo, a água vai escorrer para a área mais baixa, então vai se formar um vale importante aqui. E o rio Maipo, que é esse rio que se forma no degelo dos Andes, é o que dá o nome para a região. Apesar de existirem outros rios importantes aqui, certo? Mas o rio Maipo é o mais importante, que dá nome. E essa água do degelo é extremamente importante, porque é uma região seca, é uma região muito árida. Inclusive, não é que falte água, porque o degelo dos Andes é bem abundante, principalmente em anos que tem mais umidade, que tem mais neve. Mas quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai visitar Santiago, e a gente sai de Santiago e a gente vem para Casablanca, por exemplo, que é aqui, ó, que é uma região já bem próxima do Pacífico, a gente tem que cruzar a Cordilheira da Costa, que é uma cordilheira menor que tem aqui separando essas duas regiões. Quando tu sai de Santiago, que é da região de Santiago, aqui do Maipo, que é completamente árido, seco, e assim parece meio agreste, assim, a região, e tu chega em Casablanca, que tu cruza a Cordilheira da Costa, parece que chegou num outro oásis. Tudo verde, tudo viçoso, tudo é lindo, assim, parece que tu tá no outro planeta, parece que tu saiu de um planeta e entrou no outro. Porque tu entra no túnel para atravessar, quando tu chega em Casablanca é tudo verde, assim, é tudo lindo, porque tem mais umidade por causa do oceano. O que eu tô falando para vocês? O Vale do Maipo é muito seco. E ele começou a se desenvolver também a parte vitivinícola, e aí vamos começar o desenvolvimento mais forte. Quando a gente fala de vinhos nessa região, começa em mais ou menos 1800, porque tem uma ligação muito importante, mais ou menos aqui, ó, com a Argentina, que vai fazer uma ligação importante com Mendoza, do lado argentino, que cruza a cordilheira, né, passa o Parque do Aconcagua, que é uma travessia rodoviária bastante importante e que faz o escoamento e a ligação da produção, de boa parte da produção de produtos, frutas chileno com a Argentina e até com o Brasil. A ligação rodoviária passa por aqui. E essa ligação rodoviária que fez desenvolver muito a região de Santiago e fez desenvolver muito a região de Mendoza, na Argentina. Então não à toa que são regiões que começaram a se desenvolver e também é uma região muito propícia à produção de uva de qualidade e também começou a produção de vinho de qualidade. Então o Maipo tem alguns fatores importantes. Vamos lá. Em volta da capital Santiago, Rio Maipo traz bastante água para irrigação, favorece a produção de vinho, né? Porque é uma região seca. Depois, uma região que vai ter diferentes influências, uma influência muito importante, principalmente dos Andes. Inclusive, os vinhedos mais próximos dos Andes vão ter um perfil bem diferente, certo? Mas tem várias outras influências. Só que para a gente começar a situar onde está o Maipo aqui na história. Tá? Na história não, na geografia, ok? Vamos avançar. Cordilheira dos Andes. Quando a gente fala do Maipo, gente, os melhores vinhedos estão no sopé da cordilheira, principalmente numa área que antigamente chamava de Alto Maipo. Ainda alguns chamam, mas agora a legislação chilena mudou e criou o que eles chamam de Maipo Andes, ou seja, porque tem uma influência muito grande dos Andes. E eu vou explicar o que isso gera nos vinhos, porque não é todo o Vale do Maipo que tem influência dos Andes. É uma parte. Então, muitos desses vinhedos que estão no sopé dos Andes, vamos pensar que os Andes vão a mais de 6.600 metros de altitude. Então, a gente não tem vinhedo a 6.600 metros. Né? A gente tem vinhedos aí que vão chegar a 1.000 e poucos. Ok? No Vale do Maipo até nem chega tanto, mas está cada vez subindo um pouco mais. Então vai ter um perfil, um caráter sensorial completamente diferente quando os vinhos estão nos Andes
ou quando vinhos estão com as influências mais que a gente chama entre cordilheiras, eu já mostro para vocês, tá? Então o Vale do Maipo tem essas influências bastante fortes das áreas mais no fundo do vale e as áreas um pouco mais de altitude, que a gente vai chamar de Maipo Andes. Esses são os fatores, tá? Então, o Vale do Maipo, ele tá nessa área central. Então o Chile, aqui um corte, né? Vamos pegar aqui de oeste para leste, ok? Então aqui tá o oeste, aqui tá o leste. Aqui é a Cordilheira dos Andes, separando o Chile da Argentina. O que a gente tem? Cordilheira dos Andes. A gente tem uma outra cordilheira um pouco mais próxima do oceano, chamada Cordilheira da Costa, que é uma cordilheira mais baixa. Então, no meio dessas duas cordilheiras, a gente tem o chamado Vale Central, que o Maipo é uma região importante do Vale Central, que é uma área mais funda, é o fundo do vale, que fica protegido de boa parte daquele vento mais fresco e principalmente da neblina que vem do oceano. Então, quando a gente fala de Vale do Maipo, a gente tem muitos vinhedos que estão entre cordilheiras e tem muitos vinhedos que estão no parte de influência Andes, ou no sopé dos Andes. E esse é um ponto importante. Então, quando eu estiver falando de Maipo entre cordilheiras, é o fundo do vale. Quando eu estiver falando de Maipo Andes, é no sopé dos Andes. Ou seja, os vinhedos que têm um pouco mais de altitude. E isso vai fazer uma diferença completamente impactante nos vinhos. Vamos fazer vinhos completamente diferentes. E aqui eu nem estou dizendo que são melhores ou que são piores, tá? E a gente vai começar a entender um pouco mais isso daqui a pouco. Mas vamos fazer vinhos muito diferentes. Então o Maipo, e aqui tem um mapa do Chile para facilitar para vocês. Vocês estão vendo aqui marcadinho, onde está a áreas em azul, tem uma influência grande do oceano. Certo? Então a gente vai ver aqui, ó, onde está marcadinho com azul, tem uma influência grande do oceano, vai chamar influências da costa. Onde está marcadinho em verdinho aqui no mapa, é essa região entre cordilheiras. Entre a Cordilheira da Costa e a Cordilheira dos Andes. Vocês estão vendo aqui no mapa, tá? E aonde tiver marcadinho, aqui, vamos lá, um laranjinho escuro, é com influência Andes, ou seja, da Cordilheira dos Andes. E vindo aqui, ó, vamos vir aqui pro Maipo, tá? Vamos vir aqui pro Maipo. Vamos vir pra cá. Aqui, ó. Opa, deixa eu limpar isso que fica melhor. Vamos vir aqui pra essa parte. Aqui, ó. Aqui no Maipo. Vou marcar aqui o Maipo, ó. Aqui tá o Maipo, ó. Tá escrito aqui no mapinha. Olha o que a gente tem. Uma influência importante, que tá marcadinho em verde, entre cordilheiras. Área bem grande. Uma área importante aqui, que é a área Andes, marcadinho em laranjinha. Então essas são as duas influências mais importantes. Tem uma influência da costa? Tem, mas muito, muito pequena. Numa área aqui um pouco mais extrema, a gente tem. Mas a Cordilheira da Costa, ela bloqueia boa parte, então, dessa umidade e dessas neblinas que viriam e entrariam no Vale do Maipo. Entra alguma coisa? Entra, mas muito menos, por exemplo, que a influência que a gente vai ter em vales como Casablanca e San Antônio, que são muito mais influenciados pelo Oceano Pacífico. Lembrando que o Oceano Pacífico é um oceano frio, tá, gente? Então é um oceano que traz bastante frescor para dentro do continente. Então, como a Cordilheira da Costa bloqueia, esse frescor não chega a entrar para o Vale Central, entra muito pouco. E aí vocês vão ver aqui diferentes produtores. Então, os produtores, eles vão ter áreas, eles vão ter diferentes vinhedos em áreas diferentes para fazer vinhos diferentes. Então, aqui dois bons produtores que têm vinhedos em áreas diferentes para mostrar para vocês. Por exemplo, Ramirana, que hoje pertence ao grupo Ventisqueiro, esse Ramirana aqui, os vinhedos são bem mais próximos do oceano. Os dois estão no Vale do Maipo, eu tô falando de Vale do Maipo já para vocês, certo? Ventisqueiro, quem traz pro Brasil é a importadora Cantu, tá? Cantu tem vários outros produtos legais, a Ventisqueiro tem vários vinhedos pelo Chile inteiro, a Ramirana, então são esses vinhedos mais próximos do oceano. E já falando de Maipo Andes, a gente tem, o principal, que é outro grande produtor de altíssima qualidade, quem traz para o Brasil a principal é a importadora Decanter, que tem vinhos premium de alto padrão e vinhos tintos. Então o Maipo, ele é mais conhecido por vinhos tintos. Vinhos tintos potentes, vinhos tintos mais concentrados. E tem uma uva protagonista do Vale do Maipo. Qual é a uva protagonista? Cabernet Sauvignon. Então, a uva protagonista do Vale do Maipo é a Cabernet Sauvignon.
Por mais que muitos dos vinhos tenha Cabernet Sauvignon no corte e entre outras uvas, né? Outras uvas tintas famosas, como Merlot, Cabernet Franc, a própria Carmener, Petit Verdot, Syrah, outras uvas podem entrar no corte aqui, certo? Então, vocês perguntarem qual é o vinho, o estilo de vinho protagonista do Vale do Maipo, tintos concentrados, mais potentes, mais intensos. Uva protagonista, Cabernet Sauvignon, mas muitos dos vinhos entram outras uvas no corte, certo? E aí, vocês vão ver o seguinte, que isso é um ponto importante. Olha só, Vale do Maipo é uma denominação de origem do Chile. Então, vocês vão ver muitos dos vinhos escrito DO Maipo, como vocês estão vendo aqui, certo? Olha aqui no Ramirana tá escrito, ó, só Maipo Vale, certo? Poderia botar DO Vale do Maipo. Mas dentro do Vale do Maipo, a gente tem outras denominações menores. Então, quando fala de só DO Vale do Maipo, pode vir de qualquer lugar do Maipo. Mas dentro do Maipo tem outras áreas menores, outras marcações menores. Como a gente está vendo aqui, ó, aqui no El Principal, vocês estão vendo aqui, ó, Pirque. Pirque é uma área, que é onde está a vinícola El Principal, por exemplo. Pirque é uma área de alto valor, de vinhos de alta qualidade dentro do Maipo, certo? Vamos avançando. E aqui alguns pontos importantes para vocês, ok? Olha só. Vou explicar isso que é importante quando vocês aqui... Gente, vamos lá. Agora para o que vocês estão fazendo e presta atenção que isso aqui é importante. Porque isso aqui fala de toda a referência do vinho chileno. E vocês têm muita dúvida sobre isso. O que significa no Chile? Reserva, gran reserva, o reservado. Presta atenção que eu vou explicar isso para vocês. Isso aqui vale a aula, isso aqui vale várias aulas para vocês aqui, tá? Então pare e presta atenção que isso aqui é importante, tá bom? Olha só, regra do vinho chileno. Quando aparece escrito no rótulo, gran reserva, reserva privada, o que significa? Olha só. Primeiro, isso significa muito pouco para o vinho chileno. Significa muito para o vinho espanhol, mas para o vinho chileno muito pouco. E aqui está a regra para vocês entenderem. O teor alcoólico para vinho no Chile é de 11,5%. Essa é a lei chilena. A partir de 11,5% já classifica aí como vinho fino. Ok? Só que o Chile, de modo geral, é quente e é seco. Então, produzir vinho com 11,5% é muito fácil. Certo? Muito, muito fácil. Ou seja, a maioria dos vinhos vão ter mais que 11,5%. Partindo do mínimo 11,5% de álcool, tá? Tô falando aqui, teor alcoólico. Se tu quiser chamar um vinho de reserva no Chile, basta que ele tenha 0,5% a mais do mínimo, ou seja, 12% de álcool. Qualquer vinho no Chile que tiver 12% de álcool pode ser chamado de reserva. Tá, mas o Chile é quente, faz vinhos reserva, então faz muito fácil. Então é muito fácil. Qualquer vinho praticamente no Chile vai ter 12% de álcool. Para chamar de reserva especial, tem que ter no mínimo 0,5% a mais que o mínimo, ou seja, 12%, e tem que ter passagem por madeira. Que passagem é essa por madeira? É indiferente. Qual é o mínimo das passagens por madeira? É indiferente, não tem. Então, passou um pouquinho por madeira, pode chamar, tem 12% de álcool. Passou por madeira, pode chamar de reserva especial. Reserva privada. Basta ter 1% a mais de álcool do que o mínimo. Mínimo 11,5%. Ou seja, se tiver 12,5%, pode chamar de reserva privada. E para chamar de gran reserva, o que precisa? Ter no mínimo 1% a mais que o mínimo, ou seja, 12,5%, e ter passagem por madeira. O que é essa passagem por madeira? Não tem regra. Pode ser barrica, pode não ser barrica, pode ser bote, pode ser novo, pode ser velho. Não tem regra. Só passagem por madeira. Pode chamar de gran reserva. Gente, todo vinho do Chile praticamente tem mais do que 12,5% de álcool. Passar por madeira é uma barbada. Então, qualquer vinho do Chile praticamente pode ser classificado como gran reserva. Então, isso significa muito pouco. Então, o que Marcelo, tá, mas isso não significa nada? Não, significa, gente. Aqui, o que é mais importante? Produtor. Bons produtores vão fazer isso aqui com um pouco mais de cuidado. Nessa estrutura. Certo? E alguns estão perguntando se pode usar chip de madeira. Pode, no Chile pode usar chip de madeira sim. E eles usam bastante. Ou seja, não é sinônimo de qualidade.
Mas os bons produtores, eles cuidam um pouco melhor. E aí, então já vou dizer para vocês, para comprar vinho chileno, qual é a melhor dica? Produtor. Bons produtores, bons vinhos. Bom produtor vai fazer uma hierarquia, né, de um vinho reserva, talvez um pouco mais simples, um vinho gran reserva com um pouquinho mais de característica, um pouquinho mais concentrado, porque isso aqui são mínimos. Bons produtores, eles tomam um pouco mais de cuidado nesse sentido, certo? Não significa que vai ser só vinho ruim, não, não é isso, gente. E o que é o reservado? Reservado não é nada, não tem lei nenhuma, é uma estratégia de marketing para vender vinho simples, ok? Reservado. Então, vinho reservado do Chile, que chega do Chile pra gente, são vinhos simples, baratos, para consumir, fácil, rápido e que chegam aqui bem barato, certo? Bom, vamos lá. Outra coisa importante, tá? Nos rótulos do vinho chileno, não só as classificações reserva, gran reserva e tudo mais, mas questões relacionadas à denominação de origem, as DOs do Chile, que exige que tenha no mínimo 75% da uva vindo do local. E os outros 25% pode vir de outros lugares e não declarar. Por exemplo, pode chamar DO Maipo e vir só 75% das uvas do Maipo. 25% vem de outra região. Ah, mas enfim, é a lei chilena, tá? E aí declara, como tem no mínimo 75%, ok? Eles podem chamar de DO Maipo. Não estou dizendo que os produtores só usam 75%, é o mínimo. Aliás, a maioria dos produtores que eu conheço, eles acabam usando quase todos, ou praticamente as uvas só do Maipo. Tá? Os bons produtores acabam tendo muitos vinhedos lá e fazem as uvas de lá. Bom, outra coisa importante, tá? É a questão da casta. O Chile também tem a lei de 75% para uva. Para declarar a uva no rótulo, tem que ter um mínimo de 75%. O que isso significa? Ah, eu vou chamar meu vinho de Cabernet Sauvignon. Eu tenho que ter no mínimo 75% de Cabernet Sauvignon. E os outros 25% pode ter outras uvas. Das uvas autorizadas, que é uma quantidade grande. Certo? É uma quantidade grande que a gente tem aí de outras uvas autorizadas. Então, aqui a gente está falando de um vinho, né? Estamos pegando exemplo aqui de um rótulo. É um rótulo chamado Carmener, do Vale de Colchagua, que não é no Maipo, né? Um valezinho tem um pouco mais para o sul, valezinho não, que é um vale de alta qualidade, reserva. Então aqui tá as regras dizendo, reserva a gente já viu. Carmener pode ter 75% da uva e não precisa declarar as outras. Os bons produtores, e esse é um ponto importante, tá? Os bons produtores, eles declaram ou na ficha técnica, ou então no contrarótulo, né? Falei para vocês aqui o Morandê. Morandê, ele é um corte, ele bota, ó, é 70, eu vou dizer para vocês, ó. O Morandê, ele fala, claro, do Maipo, né? Vou mudar essa câmera aqui para vocês verem melhor, ó. O Morandê é o vinho que eu não vou provar hoje, vou provar com vocês o Casa Real. Mas ele fala aqui atrás, ó, Cabernet Sauvignon 76%, Cabernet Franc 18%, Carignan 6%. Ele conta a historinha aqui, ó. Ele fala, ó, né, o vinho é assim, 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 assado. Então os bons produtores, eles acabam mostrando, falando o que tem no vinho. Por que o Chile tem essa lei tão flexível? Para facilitar a produção, né? Ok, um produtor que tem um pouco de dúvida, né? Não tem muita firmeza, ele faz e bota para vender de qualquer jeito. Por exemplo, o vinho que eu vou provar com vocês hoje, que é o Casa Real, certo? Da Santa Rita. Esse é um vinho que a Santa Rita declara, ó, esse é um vinho 100% Cabernet Sauvignon, tá lá na ficha técnica dele, usamos 100% Cabernet Sauvignon. Mas não precisa, né? Eles ficam a critérios do produtor. Então essas leis de 75% do Chile são bem flexíveis, tá? E tem vários outros países, inclusive o Brasil, que não exige 100% aí, tá? Só que o Brasil a lei é um pouco mais rígida, né? É 85%. Tá, vamos lá, então vamos pegar aqui alguns vinhos do Maipo para vocês já começarem a se habituar com vinícolas importantes, são vinícolas significativas, que tem ou vinhedo ou a vinícola no Maipo. Carmen, a Vina Carmen é uma vinícola super importante, né? Que é uma vinícola que tá, inclusive, no Vale do Maipo. E é uma vinícola que conta a história que é onde foram redescobertas os vinhedos, ou foram redescobertos os vinhedos de Carmenère, já conto essa história para vocês. Então aqui no rótulo, né, Gran Reserva, aqui é Conosur com reserva especial. Vocês estão vendo tudo aqui, ó, Vale do Maipo, né, Vale do Maipo. A Pérez Cruz, todas essas vinícolas aqui são boas, tá? Então são vinícolas que vale a pena comprar seus vinhos, são vinhos bem interessantes. A Pérez Cruz é aqui com vinhos com, olha só, também do Maipo, a linha que eles chamam, né, de Limited Edition, seria uma edição limitada deles, né?
Aqui a Malbec, que eles chamam de Côte, a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Então tem vários vinhos. A referência vai estar no rótulo, quando a gente quiser procurar os vinhos do Maipo. Certo? Referência importante. E a gente tem uma vinícola que é uma das vinícolas mais importantes de todo o Chile, e aliás, uma das maiores vinícolas do mundo, tá nas top 5 vinícolas do mundo, que é a Conte Toro, que ela nasce no Vale do Maipo, que eu já conto essa história para vocês. Mas fazendo um contraponto, a gente tem também muitos dos vinhos ícones do Chile vindo daqui. A Almaviva é um exemplo. Ó a sala de barricas da Almaviva. A Almaviva vem, aliás, os vinhedos de Almaviva tá aqui no Maipo. E são vinhedos, e tá já no Maipo antes, que é uma área que ali, Puente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Puente Alto, já vou mostrar para vocês. Essas áreas dentro do Maipo são importantes. Mas tem várias vinícolas importantes aqui dentro. Mas mais do que isso, tem muita gente, vamos lá, muitas vinícolas, muitos produtores, que eles têm vinhedos no Maipo e as vinícolas são fora. Porque pode, não tem nenhum problema. Eles vão lá, plantam lá no Maipo, colhem, vinificam na vinícola em outra região e pode botar lá DO Maipo. Por quê? Porque a gente viu pela legislação que precisa de no mínimo 75% das uvas vindo do Maipo. E foi aqui no Maipo que foi redescoberta a Carmener. Então lá em 1994, e ela é uma uva importante aqui. É uma uva importante e aparece em muitos cortes de vinhos, inclusive muitas vinícolas produzem vinhos varietais de Carmener também vindos aqui do Maipo, apesar do que do Vale do Rapel, que é um pouquinho mais para o sul, a Carmener se adapta um pouco melhor, e tem dois vales importantes dentro do Rapel, que é Vale do Colchagua e Vale de Cachapoal, que não é nosso tema de hoje, eu faço uma aula mais para frente. Aliás, eu fiz, né, na nossa aula, na aula 44, aqui do grupo de estudos, eu falei bastante sobre a Carmener, então vocês podem depois rever a aula de Carmener lá, aula 44, falo bastante sobre a Carmener, certo? Bom, então ela é redescoberta, a Carmener, ela é redescoberta aqui no Maipo, em 1994, né? Então eu conto essa história para vocês na Vina Carmen, que é uma vinícola que também está centralizada nessa área. Então ela é uma uva importante. Ela é uma uva bastante importante, mas mais importante do que ela é o corte bordalês. O corte bordalês ou são, né, vamos lá, os principais vinhos vindos do Maipo, com uma uva sendo protagonista aqui no Maipo todo, que é a Cabernet Sauvignon. Mas a maioria dos vinhos são vinhos de corte. Corte que? Vinhos tintos, potentes, à base do corte bordalês. E corte bordalês predomina a Cabernet Sauvignon muitas vezes, mas aí pode entrar Cabernet Franc, pode entrar Petit Verdot, pode entrar Merlot. E essas uvas, a Carmener, a Syrah e outras. Apesar de a gente falando as principais uvas do corte bordalês aqui para vocês, mas podem entrar outras uvas. A Syrah não é uma uva do corte bordalês, mas pode entrar. Aqui são as 4 principais do corte bordalês. Tem mais 2 uvas que entram, que também são do corte bordalês. Por que corte bordalês? Porque são os vinhos mais tradicionais com uvas permitidas em Bordeaux para vinho tinto. E essas, normalmente, Bordeaux, tinto, são vinhos misturados. Misturados entre uvas, né? Mistura de uvas, blend. Assemblagem, certo? Então, essas uvas também são as uvas que são replicadas aqui no Maipo. São as mais famosas. Também vai entrar a Malbec e a Carmener, também são 2 uvas permitidas no corte bordalês. E aqui, mais as 4 principais, a Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot. No Maipo, essas uvas aparecem bem. Muito bem. Mais a Carmener, mais a Malbec, mais a Petit Verdot e outras uvas incríveis que aparecem, certo? Então tá, já vamos começar a separar alguns pontos importantes até aqui. Uva protagonista do Maipo, Cabernet Sauvignon. Principais vinhos do Maipo, tintos potentes, aonde normalmente vão ser cortes bordalês, aonde a Cabernet Sauvignon pode ser uma protagonista, e os melhores Cabernet Sauvignons do Chile vêm do Maipo. Principalmente do Maipo Andes. A Cabernet Sauvignon se adaptou muito bem. Ah, significa que é só vinhos. No Maipo só vai ter vinho Cabernet Sauvignon? Não. Significa que no Maipo vai ter só vinho tinto potente? Não, mas os melhores são vinhos tintos um pouco mais concentrados. E aqui a dica para vocês, que querem tomar os melhores vinhos do Maipo, procure vinhos tintos um pouco mais intensos, que é o perfil. Quer vinhos mais frescos? Procura outras regiões. Não significa que no Maipo não possa produzir, mas outras regiões vai produzir de forma
mais adequada. E por que que a Cabernet Sauvignon se adaptou muito bem ao Vale do Maipo? Porque, gente, a Cabernet Sauvignon ela é uma uva que ela precisa de áreas mais quentes para amadurecer. Então eu estou trazendo esse gráficozinho aqui para vocês verem o perfil de Cabernet Sauvignon. Então a Cabernet Sauvignon, ela tende a ter, se vocês estão vendo essa linha roxa aqui, ó, mais em cima, tende a ter muita cor, tende a ter uma intensidade de média para muita de aromas e sabores, tende a ter muito tanino, que é essa linhazinha amarelinha aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é tanino. Então a Cabernet Sauvignon tende a ter muito tanino. Tende a ter corpo e álcool de médio subindo e tende a ter mais acidez. Então, por que a Cabernet Sauvignon se adaptou muito bem ao Maipo? Por causa desse perfil. Primeiro, a Cabernet Sauvignon precisa de locais com um pouco mais de sol e um pouco mais de calor para a uva amadurecer. A casca dela é mais grossa. Então, ela precisa de mais calor, mais radiação solar. E no Maipo tem bastante. Precisa de solos que tenham uma boa... A Cabernet Sauvignon não se adapta bem a solos muito úmidos. Solo que retém muita água na superfície. E aqui no Vale do Maipo, a gente tem solos com uma boa drenagem. Então, mesmo quando tem chuva, que não é muita, drena bem a água. Cabernet Sauvignon precisa ter um longo amadurecimento. E o Vale do Maipo, gente, vai muito bem para Cabernet Sauvignon. Porque tem amplitude térmica, principalmente no Maipo Andes, aonde estende o período de maturação. Vai fazendo uma maturação mais adequada para uvas mais tardias, como a Cabernet Sauvignon. E a gente pode ver aqui essa estrutura de cor, tanino, vem da casca. Então a casca dela é uma casca mais grossa, a Cabernet Sauvignon. Se adaptou muito bem ao Vale do Maipo. E quando a gente fala de corte bordalês, a Cabernet Sauvignon não se adapta tão bem a Bordeaux na França. Não se adapta tão bem os melhores vinhos. São algumas áreas em Bordeaux que Cabernet Sauvignon consegue amadurecer bem. E faz aí os melhores, alguns dos melhores vinhos de Bordeaux e alguns dos melhores vinhos mais valorizados do mundo. Mas é difícil o Cabernet Sauvignon em Bordeaux. Tanto que a uva mais plantada de Bordeaux é a Merlot. Aqui no Vale do Maipo, o Cabernet Sauvignon é protagonista dos principais vinhos. Por causa desse perfil. Certo? E aqui, ó, e até voltando um pouquinho mais para nossa apresentação, vocês podem ver aqui a Cabernet Sauvignon, ó. Olha aqui a uva. Olha como ela tem a pele bem grossa, né? E aí vai fazer esse perfil que eu mostrei para vocês no gráfico anterior. Vai fazer vinhos que vão ter mais potência, mais tanino e um ponto importante. Como a Cabernet Sauvignon tende a ser uma uva com maior acidez, como o Vale do Maipo é um pouco mais quente e é uma região que é um pouco mais seca, a gente sabe que tende as uvas a diminuir um pouco mais a acidez em locais mais quentes. Vão ganhar mais açúcar, que vai gerar mais corpo, mais álcool. Aqui a Cabernet Sauvignon, como tem uma acidez maior, ela consegue trazer um bom equilíbrio para os vinhos dessa região. Ou seja, os vinhos conseguem ter um bom frescor. Claro que aqui quando a gente fala de Vale do Maipo, a tendência aqui é o álcool e o corpo subirem um pouco, certo? Traz vinhos um pouco mais potentes. De novo, não tem certo e não tem errado, tá? Vamos lá. Outras uvas que aparecem aqui no Vale do Maipo. E aqui vocês já podem começar a se situar, porque eu vou começar a pegar referências aqui da capital Santiago para áreas importantes do Maipo aqui, como Macul, como Puente Alto, como a gente vai ter áreas como Pirque. O que são essas áreas, gente? Essas áreas aqui são comunas, são cidades que ficam na Grande Santiago. São cidadezinhas que tem em volta. Vilarejos, comunas e tudo mais fazem parte da Grande Santiago. Ou seja, e os melhores vinhos do Maipo vêm dessas áreas aqui. Macul, Puente Alto, Pirque, Buin, né? Então, por quê? Porque aqui a gente está indo, pegar a separação aqui, ó, tá indo em direção à Cordilheira dos Andes. Mas tem várias outras vinícolas para cá. Tem vinícolas em Peñaflor, em Maipú e outras áreas, outras comunas aqui. Outras uvas que aparecem aqui no Maipo, a gente já falou, Malbec, Carmener, Syrah, são uvas importantes. Tem outras? Tem. Uvas brancas aparecem, mas elas não necessariamente protagonistas. Sangiovese a gente tem visto aparecer alguns vinhos interessantes, que é uma uva tinta italiana. Chardonnay normalmente muito mais pesado, mais encorpado, normalmente carece um pouco de acidez, e a Sauvignon Blanc acaba também sendo um pouco mais pesadinho, um pouco mais enjoativa, enfim, né? Vinhos brancos não é o que melhor o Maipo produz. Ah, Marcelo, mas tem bons vinhos brancos no Maipo? Tem, não significa que não tenha. Mas, protagonista aqui
Com certeza são os tintos mais potentes e mais concentrados. E lugares para vocês visitarem, vinícolas para vocês visitarem no Maipo, certo? São vinícolas incríveis. Cara, Conde Toro, quem nunca foi, é visita obrigatória. E Conde Toro, gente, tá ali pertinho da capital Santiago, do ladinho. Então visitar Conde Toro é facinho, tá? Conde Toro tem a famosa a cave do Casillero del Diablo, né? Tem uma historinha que eles contam aqui, bem bacana. Eu não vou contar para vocês, para não estragar a surpresa, porque quem vai ao Chile acaba visitando a Conde Toro. Mas eu posso dizer para vocês, visitem a Conde Toro, mas visitem outras vinícolas que tem ali em volta, que são próximas, que também são bem representativas. Tem várias vinícolas representativas ali em volta. Cocino Macu é muito legal de vocês visitarem. A Vina Quitânia é outra vinícola de alta qualidade. Né? Cocino Macu faz vinhos incríveis, né? Mais potentes, mais concentrados. A própria El Principal, LP, bom, tem um monte de vinícola que eu já vou mostrar para vocês aqui, para vocês visitarem. Mas a Conde Toro é uma vinícola famosa aí, enfim, a maior vinícola do Chile, uma das maiores do mundo, e que ajudou a desenvolver essa área do Maipo. Por quê? Porque a vinícola é aqui. A sede é aqui. E é bem próximo, inclusive, da sede da Conde Toro, que fica os vinhedos do Dom Melchor. Né? Dom Melchor, que é vinho ícone da Conde Toro, que eu mostro para vocês daqui a pouco. Deixa eu ir trazendo aqui algumas interações de vocês, para ver o que vocês estão falando aqui, eu ir respondendo algumas perguntas. O Rômulo falando, um vinho excelente do Maipo ser Cabernet Sauvignon da Vinamarte. Recomendo fortíssimo, todos os vinhos da Vinamarte eu recomendo para vocês. Lembra que eu falei para vocês que o segredo do Maipo produtor? Já vou voltar para a apresentação, tá? Só vou responder algumas perguntas e a gente já volta para a aula. Produtor faz toda a diferença. Vinamarte é um grande produtor. Tem vinhedos em outras áreas, né? A Vinamarte é do Pascoal Martí, que é incrível, tá? Um grande produtor. Vocês estão falando, o César falou da Vina Quitânia, outro grande produtor, tá? A Vina Quitânia é espetacular, que também fica próximo aqui a Santiago, vale a pena visitar. Eu vi vocês falando da Cocino Macu, também vale a pena visitar. A Pérez Cruz também é uma vinícola legal de vocês visitarem. Mas tudo tem que marcar, tá? Quando a gente puder viajar de novo e tiver liberado. A Vanessa perguntando se existe termo reservado. Os vinhos utilizam técnica chip de carvalho? Não necessariamente, tá? Se usam chip de carvalho reservado, usam e muito, ok? Mas no Chile é permitido usar as chamadas madeiras alternativas, diferentes tamanhos. Por isso que eu falo, tá bom? Os produtores são mais cuidadosos. E produtores não tão cuidadosos, né? Vai fazer vinho tendo um pouco menos de qualidade. É uma região mais árida. O João está perguntando qual a relação da região seca árida do Maipo com o Vale de São Francisco, onde são plantadas uvas viníferas. Bem diferente, tá, João? O Vale de São Francisco é muito mais seco, é muito mais quente. Mas, enfim, pode ter uma certa relação, porque a gente tem o Rio São Francisco ali, que é usado para irrigação, essa irrigação é importante. Mas o Vale do Maipo é completamente diferente. Bem diferente. Tanto que o Vale do Maipo tem frescor que o Vale de São Francisco não tem. E o Vale de São Francisco realmente depende de irrigação. Fala sobre o Casillero del Diablo, a Elaine pedindo para falar. Tô falando aqui um pouquinho da Casileiro, ou Casillero, né? Depende da região aí. O 2L vai ter som, normalmente vai ter som de J. Vai chamar de Casillero, mas depende da região do Chile. A pronúncia vai ser um pouquinho diferente. Vale a pena. São vinhos que são muito mais. São vinhos consistentes no sentido que são vinhos mais parecidos. O objetivo do Casillero é ser um vinho com preço mais interessante para ter vinhos mais que oscilam um pouco no nível de características sensoriais. Eles são mais próximos ano após ano. E eles fazem isso de propósito. Não estou dizendo que isso é demérito, não. Tá? É um vinho que, se vocês me perguntarem para tomar, tomem, porque é um vinho que, pelo preço que ele entrega, legal, tá? Ah, mas você tá falando de Casillero? Claro que eu tô falando. Não tem nenhum problema tomar Casillero. Não tem nenhum problema tomar reservado. O que eu não gosto, gente, é de enganar o consumidor. Tá? Por exemplo, quando mandam um vinho pro Brasil, escrito lá, 10 meses de passagem por madeira. Que na verdade é chip, mas né, passa a ideia, produtor leigo e tudo mais, fica na dúvida, a gente compra, daqui a pouco tá chip, não necessariamente é barrica. Isso é que eu não gosto, tá? Mas se pode, não tem nenhum problema quanto a isso. Vocês também falando que é sobre a Cocino Macu. Cocino Macu é outra grande vinícola, gente. Cocino Macu, recomendo fortemente. Eu vou falar deles para vocês. Ele é um daqueles produtores que chegam no Brasil com preço muito bom
para vinhos com nível de qualidade alto, certo? Uma outra vinícola que vocês... Todas essas que eu tô falando do Maipo, tá? Que tem vinhos do Maipo. Claro que vocês têm que ler no rótulo se está escrito ali DO Maipo. Uma outra vinícola que vocês estão falando aqui que eu também recomendo é a Tarapacá. Tarapacá, que outros vinhos, são vinhos bem interessantes e que chegam aqui, claro, vinhos mais concentrados também, com diferentes perfis. E, gente, essas vinícolas que tem vinhos desde reservado até grandes vinhos, elas vão ter, esses vinhos vão ter perfis diferentes, certo? Vão ter perfis diferentes. Então, nada contra os vinhos mais simples até os vinhos ícones. A Conte Toro. Conte Toro é um exemplo. Tem desde o vinho reservado até fazer Dom Melchior, até fazer Alma Viva, que é uma joint venture, né? Uma parceria entre a Conte Toro e a Mouton Rothschild. É a Conte Toro que faz. Então, sempre é importante produtor. Claro que vinhos mais baratos vão ser menos interessantes. E até o Jacques está falando que agora a Conte Toro separou, né? Dom Melchior virou uma vinícola separada. Já era um vinhedo separado, um projeto separado, agora é uma vinícola separada também. Mas é da Conte Toro. Mas eles dão uma diferenciação importante. Ok? Bem legal. Tá, vamos voltando para nossa aula. Vamos voltando aqui para o nosso conteúdo. Vou trazendo mais algumas dicas aqui para vocês. Tá? Só respondendo a última pergunta que o Marcelo perguntou. Qual o problema do chip? Nenhum problema de chip. Chip é... Gente, ó. Chip, o que é chip? É madeira alternativa. O que é madeira alternativa? Barrica é muito caro, carvalho é muito caro. Então pega pedaços de madeira, coloca nos vinhos, normalmente vinhos mais simples, para extrair aroma e sabor de carvalho. Eu acho que chip é uma alternativa muito interessante para ter vinhos com características de carvalho menos caro. O problema é o consumidor não saber disso. Isso eu sou contrário. Não tem nenhum problema tomar vinho que tem passou madeira alternativa por ele. Isso é permitido por lei, ok? Pode fazer. O problema é o consumidor não saber que isso deveria ser descrito. Isso que eu falo para vocês, tá? E não é só produtor chileno que faz isso. De passar a historinha ali e nos enganar, né? Literalmente nos enganar, dizendo, ó, passa 10 meses por madeira, mas daqui a pouco é madeira alternativa, tá? Isso que eu não gosto, tá? Mas não é só produtor chileno que faz isso. Tem vários outros produtores, inclusive no Brasil, que fazem isso também, tá? Vamos lá. Dom Melchior é um grande ícone. Dom Melchior foi um dos primeiros a botar o Maipo com uma distinção grande internacional. Tanto que é da Conte Toro e hoje já é uma vinícola separada. E é da Conte Toro ainda. Antigamente era só os vinhedos que eram separados. E os vinhedos ainda são. Depois eu mostro um pouquinho dos vinhedos. Onde eles parcelam, pegam partes diferentes dos vinhedos. Vinificam separados, vão fazendo a mistura. Então vão fazendo diferentes perfis. E é vinho de alta qualidade, vocês podem ver aqui, ó, Maipo, inclusive aqui a referência, ó, Puente Alto, que é uma das melhores sub-regiões do Maipo, uma das melhores áreas de vinho, de vinhedo do Maipo. Claro, a gente tá falando de Maipo antes. Um pouquinho mais, vamos avançando nos fatores de terroir do Maipo. Então a gente já falou, tá aqui em volta de Santiago, toda essa área azul, os melhores próximo à cordilheira, certo? Que vão ter fatores importantes de moderação. E no Maipo, aqui, e aqui nesse mapa vai ficar melhor para vocês verem. Olha aqui, o Maipo tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Foi uma seta grandona para vocês verem. Tá aqui o Maipo, ó. Tá aqui. Essa área aqui é o Maipo. Vocês estão vendo aqui marcadinho em verde. São os vinhedos que têm influência entre cordilheiras. E aqui, um pouquinho a sul, né, sudeste de Santiago, a área melhor, aqui, deixa eu botar essa seta aqui, ó. A melhor área de vinhos do Maipo, que antigamente chamavam de Alto Maipo, hoje é Maipo antes. Não significa que alguém não possa colocar lá, escrever, ainda chamar de Alto Maipo. É que agora tem uma referência para Maipo Andes, que é exatamente isso aqui que eles podem listar agora, que podem listar da onde é essa área, se é influência costa, se é influência entre cordilheiras ou se é influência Andes. Então vocês vão ver os vinhedos aparecendo aqui, principalmente vinhedos Maipo Andes, vão começar a colocar essa referência. Apesar de eles poderem só colocar a sub-região também. O Chile é bem flexível, tá? Nessas referências de rótulo, a gente viu ali. Por isso que eu tô falando para vocês, né? Produtor é bem importante. O produtor vai fazer um trabalho importante aí nessa questão de referência dos vinhos. Tá. O que está acontecendo com essa região?
a gente falou que esses vinhedos e essas vinícolas, muitas vinícolas ainda estão ali, elas estão em volta de Santiago. Só que essa área está crescendo a parte urbana. A especulação imobiliária está tirando muito desses vinhos, muito desses vinhedos e muito dessas vinícolas dessa área. Por quê? Porque a parte urbana está crescendo. E é mais rentável fazer casa, construir apartamento, né, construir residência do que ter um vinhedo. Então, o que está acontecendo, gente? A cidade está crescendo como um todo, a área urbana está crescendo, a grande Santiago está crescendo e muitos vinhedos estão deixando de existir. E aí, claro, o Chile já se espalhou vinhedos por todo o Chile. E aqui o que a gente vê? Essas áreas do Maipo diminuindo a área de vinhedos. Ah, vai acabar? Não, dificilmente vai acabar. Mas a gente está vendo muitas vinícolas saindo dessa área urbana de Santiago e mudando de lugar. Ainda tem muitas dessas que eu falei para vocês, ainda estão lá. As principais ali próximas a Santiago, Cocino Macul, Vina Quitânia, a própria Contitoro e outras. Eu vou mostrar mais algumas para vocês daqui a pouco. Mas os vinhedos estão diminuindo nessa área. Então, tende a ficarem cada vez mais caros. E a gente tem visto um encarecimento do vinho chileno no Brasil. E os vinhos chilenos de alta qualidade, eles são muito caros. E tem uma coisa, tá? Tem uma diferença importante entre vinho de mais alta gama no Chile e da Argentina, principalmente para quem visita. Os vinhos argentinos a gente consegue comprar bem mais barato na Argentina. Não barato, mas menos caro que no Brasil. O vinho chileno, ele é muito caro, os principais vinhos, ele é muito caro no Brasil e ele também é muito caro lá no Chile. Então não pense que você vai no Chile, vou comprar o vinho muito mais barato. Os melhores vinhos, não necessariamente. Lá, porque lá também é caro. Na vinícola é caro, nas lojas de vinho no Chile é caro. Então, são caros. Aonde o vinho chileno é barato, Estados Unidos, tu compra vinho chileno ícone bem barato. Ou menos caro. Tá? Então, para vocês já se prepararem, apesar de cada vez mais a gente está vendo o Chile dando trazendo uma valorização muito grande, principalmente antes da pandemia, do enoturismo como um todo, da valorização da área para o turista ir visitar, para o enófilo ir visitar. Então aqui, vamos ver o Maipo com esse corte aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Maipo, toda essa área verde que vocês estão vendo aqui, entre cordilheira, certo? E aqui onde vocês estão vendo, olha aqui o Rio Maipo descendo lá da Cordilheira dos Andes, vai ter uma área aqui um pouco mais de altitude no sopé dos Andes, que é o Maipo Andes. Essa área verde, Maipo entre cordilheiras. O que vai acontecer? Entre cordilheiras, de modo geral, gente, é um pouco menos valorizado. Então, dificilmente eles escrevem Maipo entre cordilheiras. O que eles vão escrever? Só DO Maipo. Quando vem os vinhos, as uvas aqui do Alto Maipo, eles normalmente vão escrever Maipo antes. A gente sabe que é mais valorizado. E todos esses vinhos que eu falei para vocês, essas vinícolas, elas estão aqui. Essas principais. A gente tem um monte de outras vinícolas aqui que também são bem legais, faz vinhos muito legais. Por exemplo, aqui no Maipo Vinícolas, tá? Entre cordilheiras. De Martino, a gente tem a Undurraga, a gente tem várias vinícolas legais aqui. E muitas dessas vinícolas têm vinhedos também no Alto Maipo. E aí vão fazer seus vinhos escritos lá, Maipo Andes, né? Vão ter essas referências que podem ser utilizadas. Inclusive, se tem vinhedos em áreas específicas, por exemplo, vocês já viram, a gente falou de Contitoro, vocês já viram o Carmin de Pelmo, que é o vinho de Carmener, ícone da Contitoro? Vem de um vinhedo chamado Pelmo, que não tá no Maipo, tá no Vale do Rapel. E ela vai botar lá, né, Pelmo. Por quê? Porque os vinhedos estão em Pelmo. Então tem muito produtor do Chile que usa essa referência. Então aqui dá pra gente pegar, pra vocês entenderem onde é essa localização. Então quando vocês vêm pro sul de Santiago, é que vocês vão visitar a maioria dessas vinícolas. E é relativamente perto. O Maipo, tá, gente? Então Maipo sempre, Vale Central. Maipo. Chove no Maipo algo em torno de 400 milímetros ano. Ou seja, é pouca chuva. Então eles precisam muito do degelo dos Andes. Então essa neve que se forma nos Andes, conforme vai esquentando, começa a derreter. E eles vão conduzindo, olha aqui, ó, para dentro das propriedades essa água e colocam em uns açudes e daí vão distribuindo nos vinhedos. Essa foto foi eu que fiz na Vina Santa Rita.
na Vina Santa Rita. Aqui é dentro da Vina Santa Rita, eles conduzindo a água para dentro dos açudes para eles usar nos vinhedos. E do lado chileno tem um pouco mais de umidade do que do lado argentino. A Cordilheira dos Andes acaba tendo um pouco mais de neve para o lado chileno. Então, mas podem ver como é bem seco, ó. E aqui essa água é fundamental para irrigar os vinhedos, certo? Então vamos pegar o Vale do Maipo, tá? Então dentro dessa região central, Vale Central do Chile, aqui marcadinho para vocês em volta de Santiago. O que a gente tem aqui? E por que os vinhos aqui têm alta qualidade? Agora a gente vai entrar especificamente falando de todos esses fatores, a soma desses fatores. Vale do Maipo tem o que a gente chama de influência mediterrânea, apesar de estar longe do Mediterrâneo. O que é influência mediterrânea? Influência mediterrânea, gente, é o seguinte. São verões mais quentes, secos e longos, que favorece o amadurecimento de vinhos tintos, ou seja, de uvas tintas, na verdade. E aí, por que também aqui é uma região que favorece muito vinhos tintos. Ou seja, o verão, que é a época de amadurecimento da uva, é mais seco. E a gente não gosta de chuva na época da vindima, nem na época final de amadurecimento. Então isso facilita. É um bom fator. Mas os invernos são frios e ajuda a videira a descansar. Se a videira descansa, significa que ela tem um vigor maior para produzir vinho de alta qualidade. Se ela descansa bem, depois, quando chega a primavera, vai começar ali, né, toda a parte de brotação, floração, vinhamento e tudo mais. E aí vai ter um momento um pouco mais seco. Outra coisa importante do Maipo, o solo tem uma boa drenagem. E mais do que isso, o solo permite que tenha uma boa aprofundamento da parte radicular. Ou seja, as vinhas, os vinhedos, tendem a infiltrar um pouco mais a raiz. O que isso significa? Que se a raiz vai mais profundo, e ela vai mais profundo por quê? Porque o solo permite, ela vai buscar água, porque se o solo tem uma boa drenagem, a água vai escoando, e a videira vai descendo a raiz para buscar essa água do solo, só que ela não busca só a água do solo. O que acontece? Ela também traz micronutrientes e nutrientes para a videira que estão em áreas mais profundas, ou seja, ela vai buscar mais nutrientes para deixar a videira provavelmente mais forte, com características diferentes nas suas uvas que vão expressar nos seus vinhos. Então, conseguir infiltrar mais a raiz, e aqui no Maipo, a raiz da videira consegue com certa profundidade, ou uma boa profundidade radicular, traz mais informações, mais micronutrientes que depois vão expressar nos vinhos. Então a gente está começando a somar os fatores porque o Maipo é tão positivo, é tão favorável para uvas tintas, principalmente essas uvas tintas para fazer vinhos mais potentes, mais intensos. Mas não vamos esquecer que é relativamente seco, né? Então é fundamental essa água do degelo dos Andes. Então, Maipo Andes, mais valorizado. Maipo entre cordilheiras, vinhos um pouco mais encorpados, perde um pouco da sua complexidade. Mas não significa que sejam necessariamente piores. São menos concentrados de modo geral e acabam ganhando um pouco mais de álcool, um pouco mais de cor. E tem uma pequena área que está começando a se desenvolver agora, mais aqui, ó, que é bem na área oeste do Maipo, que sofre alguma influência do oceano, alguma influência costa. Então está começando a se desenvolver. O que predomina no Maipo, então? Influência entre cordilheira e influência Andes. E aqui alguns lugares legais para vocês visitarem. Aqui a Undurraga, uma vinícola muito bacana, que é os vinhedos Undurraga. Vocês podem ver aqui, ó, como está até distante da cordilheira. A gente está vendo aqui a cordilheira da costa. Então, legal de conhecer. Tá? Olha aqui como o solo. A gente vê aqui um solo, tem uma presença um pouquinho maior de argila, mas dá para ver que é um solo que vai ter uma boa drenagem, né? O solo também tem bastante pedra, tem areia. Tá, vamos começar a separar os principais. Maipo Andes e Maipo entre cordilheiras. E aqui, gente, o que vocês estão vendo são as áreas autorizadas a aparecer no rótulo, que são áreas que podem expressar melhor da onde vem o vinho. Então, chamado Maipo Andes, a gente tem uma região de Santiago, que não é tão valorizada, e tem essas três aqui, que são o que a gente tem de melhor do melhor
dos vinhos tintos do Maipo antes, ou de todo o Maipo. Vocês podem anotar, essas 3 regiões aqui, ó, são 3 comunas, na verdade, são 3 cidadezinhas na Grande Santiago. Pirque, Puente Alto, que para mim, disparado os melhores dos melhores dos melhores estão aqui, e Buin. Elas são regiões parecidas, todas no Maipo antes, para vinhos tintos, potentes, concentrados, mas qual é a diferença? Daí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês no outro slide. O que é o diferente do Maipo antes? Que é a diferença de vinho concentrado da parte mais fundo de vale e da parte com um pouco mais de altitude. Vocês vão ver qual é a diferença do perfil, características sensoriais e nos fatores de terroir. E na região entre cordilheiras, que tá começando a aparecer no rótulo, porque senão o que eles fazem? Como é menos valorizado, eles escrevem só no rótulo lá, DO Maipo. Vou botar aqui, ó. Eles só escrevem DO Maipo. Aqui, quando tem dessas áreas, o que eles fazem? Eles escrevem DO Maipo, mas botam a área. Puente Alto, Pirque, Buin, porque são áreas mais valorizadas. Aqui algumas vinícolas a se visitar no Maipo antes. Olha aqui, olha a diferença. Olha que legal. Vocês lembram o vinhedo que a gente mostrou, os vinhedos do Raga? Olha aqui os vinhedos da Aras de Pirque. Olha aqui, olha a cordilheira. Olha aqui, subindo. Olha aí. Olha que legal. É uma vinícola muito legal de ser... gente, assim, tá. Vou ser sincero pra vocês, tá? Agora deve ter melhorado porque a família Antinori comprou o restante da operação. Hoje pertence tudo à família Antinori. Mas, olha, vou dizer pra vocês, se a gente for um lugar que a gente foi maltratado, foi aqui. Tá? A visita muito ruim mesmo. Tá? Mas o lugar é lindo. É lindo. Vocês entendem bem o que é o Alto Maipo. A vinícola é linda. Os vinhos deles são mais ou menos, tá? Não são vinhos tão interessantes. Eles tinham alguns vinhos, os vinhos ícones deles são legais. Mas de modo geral tinha muito que melhorar. Mas o lugar é lindo. E se chama Aras porque tem um Aras aqui, né? Tem criação de cavalo. E é em formato de ferradura quando vocês olham essa vinícola de cima. É muito legal. É lugar lindo, lindo. Lugar lindo. Mas o atendimento era muito ruim, tá? Mas já faz algum tempo que eu fui lá, então eu não sei como é que tá hoje, ok? Mas vale a pena visitar pela estrutura. Não pelos vinhos e não pelo atendimento, tá? Mas, com certeza, pela estrutura é muito legal. Vocês entendem muito bem, assim, o que é essa estrutura do solo. Mas prestem atenção, primeiro, Sopé dos Andes, né? Olha o solo. Já dá pra gente ver que o solo tem uma drenagem interessante, tá? Eu vou falar sobre isso pra vocês daqui a pouco. Maipo Andes começa a ter altitude, né? Essas altitudes passam um pouquinho já de 800 metros. O que faz aqui essa altitude? Essa altitude, gente, e aqui que a gente tá falando, olha só. Vamos pegar aqui, ó, cidade de Santiago, Maipo Andes aqui, ó Puente Alto, né? Então a gente tem o Buin, essas comunas aqui em volta. Pirque vai estar aqui também. O que começa a ter aqui? Então a gente está indo em direção à Cordilheira dos Andes, maior altitude. Aras de Pirque está aqui, ó, mais ou menos, aquela vinícola que a gente estava vendo. Começa a ter mais altitude. Como tem mais altitude, tem um frescor maior nos vinhedos, que vai também refletir num frescor maior no vinho, porque desce uma brisa fresca dos Andes em direção aos vinhedos. Porque é frio, né? Então a gente sabe que é física, ar frio desce. Mas mais do que isso, faz com que também tenha amplitude térmica maior. E essa amplitude térmica, a gente passa aí tranquilamente de 15, às vezes 20 graus entre o dia e a noite. Então tu imagina que de dia faz 30 graus no verão. Ótimo para videira e amadurecendo o vinho. Só que à noite vai a 15. Baixa, às vezes perto de 10. O que acontece com a amplitude térmica? Tendo frio à noite, durante o dia é quente, a videira começa a trabalhar, metabolizar, então começa a amadurecer a uva enlouquecidamente. Quando começa a esfriar, à noite, a videira vai desacelerando seu metabolismo. E aí ela começa a amadurecer de forma mais lenta. Quando começa a esquentar durante o dia, ela volta a acelerar. Essa amplitude térmica faz com que tu estenda o período de maturação, tu vai colher a uva mais tarde, a uva desenvolve melhor a parte fenólica, parte da casca, né? Que é a casca que a gente vai ter cor, tanino, aromas e sabores. E mais do que isso, ela vai retendo mais a acidez.
Ou seja, por que que o chamado Alto Maipo ou Maipo Andes é tão benéfico para vinhos tintos concentrados? Qual é o grande diferencial? Essa soma de fatores. Altitude, frescor da Cordilheira dos Andes, solo com boa drenagem, boa quantidade de água para irrigação dos Andes, amplitude térmica, que faz com que as uvas tintas consigam amadurecer também. Então, os melhores vinhos do Maipo, principalmente Maipo Andes, são esses vinhos mais concentrados, mais potentes, mais intensos, mas com um bom frescor. E aqui a diferença do Maipo Andes para o Maipo Entre Cordilheiras. Maipo Entre Cordilheiras perde um pouquinho de frescor e concentra mais álcool, concentra um pouco mais de corpo no vinho. Não significa que os vinhos aqui do Maipo Andes não sejam encorpados. E aí também vai ser importante, né? Essa questão do corte, do blend, da mistura. Mas vocês começam a entender o porquê. E aqui né, vamos ter alguns dos melhores vinhedos de todo o Chile. Algumas vinícolas super importantes, como, por exemplo, Dom Melchor, Chadwick, a própria Santa Rita, Vina Carmen e vários outros produtores. Então, lugares legais que eu recomendo vocês visitarem fortemente. Vinícola Santa Rita, que fica aqui no Alto Maipo. Vale a pena vocês conhecerem. Eu não vou contar, até trouxe uma foto assim para vocês não perderem a surpresa quando forem lá. Posso dizer para vocês, tem um museu muito legal lá da cultura indígena chilena, muito bacana. Eles contam umas histórias, porque essa aqui é uma vinícola muito antiga aqui. Então, ela já é um grupo grande, hoje comprou outras vinícolas. Mas vocês têm que conhecer, têm que visitar a Santa Rita, tá? Recomendo fortemente e fazer as visitas, né? Tirem pelo menos um turno para vocês visitarem a Santa Rita. Tem vinhos muito legais. O vinho que eu vou provar com vocês agora é o vinho ícone da Santa Rita chamado Casa Real. Eles contam as histórias dos 120 combatentes. Bom, deu. Chega para vocês quando forem lá, para vocês não perderem a surpresa, tá? Vale a pena conhecer. E aí, falando de Alto Maipo ou Maipo Andes, de alguns dos vinhos mais representativos. O que a gente tem aqui? Dom Melchor, Alma Viva. Aliás, a vinícola. Hoje, a Dom Melchor também tem uma vinícola hoje, né? É uma vinícola própria da Conte-Toro. Alma Viva também, que é uma joint venture entre a Conte-Toro e a Mouton Rothschild. Vinhedo Chadwick. Chadwick, tá? Pertence ao grupo Errázuriz, do Eduardo Chadwick. Mas o vinhedo em Puente Alto. Clássico. Outra vinícola legal de vocês comprarem vinhos, que não é tão... Esse aqui é um vinho que é um vinho de alta qualidade, com preço não tão caro. Porque assim, gente, vou dizer aqui pra vocês, tá? Dom Melchor, R$900. Alma Viva, 1.400. Chadwick tá quase 6.000 uma garrafa. Então, o Lazuli é da Vina Quitânia. É um vinho de uma qualidade alta. E, gente, vou dizer pra vocês compram no Brasil por algo entre R$300, R$400, vocês encontram aqui no Brasil, tá? Recomendo, que é um grande vinho. Maipo, alta qualidade. Lazuli é um vinho não tão caro, que entrega muito, certo? Pode comprar Dom Melchor, compra. Mas 300 ainda é caro? Tá aqui, ó. Dica para vocês de ouro. Cocino Macul, Antiquas Reservas. São vinhos que chegam... Eu compro, gente, Antigas Reservas aqui... Tá? E até digo para vocês onde eu compro. Eu compro no Grupo Zafari, que é uma rede de supermercado que tem aqui no Rio Grande do Sul, que importa direto da Cocino Macul. Cocino Macul tem vários importadores no Brasil. Tá? Uma vinícola hoje grande, bem significativa. E o Grupo Zafari traz. Eu chego a pagar Antigas Reserva em promoção no Zafari, R$60. E aí, Antigas Reservas, só cuidado, que a Cocino Macul tem vinhedos em outras áreas. Tá? Muitos dos Antigas Reservas vêm do Vale do Maipo. Então leiam se vem do Maipo. Tá? Como o Syrah vem, eu sei que o Cabernet Sauvignon. Eu chego a pagar R$60. Eu sei que tu encontra aí os Antigas Reservas por algo em torno de R$90. Mas entrega muito bem um vinho significativo, representativo, de uma boa vinícola com uma qualidade. Certo? Então, dica para vocês aqui. Tá? Vale a pena. Então, para vocês, vários fatores, várias faixas de preço. E se vocês tiverem a oportunidade de provar um dos melhores vinhos do Chile que eu provei até hoje, é o vinho ícone da Cocino Macul. Se chama Lota. Claro que é um vinho mais caro, tá? Quem faz ele é o Pascoal Martí para Cocino Macul, tá? Lota. Esse é um vinho que também aí a gente tá falando de uma faixa de preço alto. Sim.
Dá para comprar vinho, vocês estão perguntando, dá para comprar vinho no supermercado? Dá para comprar vinho no supermercado, só tem que tomar muitos cuidados, tá? Tem que tomar muito cuidado para comprar vinho no supermercado, porque o supermercado não cuida bem dos vinhos, a grande maioria. Tem alguns supermercados que cuidam um pouco melhor, tá? O Zafra cuida mais ou menos, tá? Eu vou dizer para vocês. Mas alguns vinhos até eles cuidam mais. Só que quando o supermercado tem importação própria e o vinho gira rápido, aí é mais fácil de vocês comprarem, tá? O Zafra importa direto Cocino Macul. Não é todo vinho que eu compro no Zafra. Mas, por exemplo, Cocino Macul, Zafra importa. É uma vinícola que eu gosto de consumir. Compro lá regularmente. Tá? E eles fazem promoção seguidamente de 3 garrafas, por isso que sai esse preço mais baixo. Compra 3 garrafas do Antigas Reservas, sai lá de 70 por 60. Aí eu compro. Outra coisa que deu um diferencial pro Maipo foi o Berlin Tasting. 2004, os vinhos do Chile muito desvalorizados, o Eduardo Chadwick, que tem a vinícola Errázuriz, e cuidado, tá? Porque a vinícola Errázuriz, ela fica lá no Aconcagua, ou no Aconcagua. Quando eu falo isso, o pessoal pensa que fica na Cordilheira. Não, fica no Vale do Aconcagua, tá? Que fica a norte de Santiago, já não é mais do Vale do Maipo, é a norte. Mas ele tem um vinhedo aqui em Puente Alto, que é o vinhedo Chadwick, que é o mais valorizado que faz o Chadwick. Esse vinho aqui, ó. Dá uma limpada aqui pra vocês. Esse vinho aqui, ó. Que é hoje o vinho mais caro do Chile, tá? Esse cara aqui. Quem importa é a... Hoje é a Gran Cru que tá importando. Tá a quase 6 mil reais essa garrafinha aqui. O que esse cara fez em 2004? Ele botou às cegas os principais vinhos dele, tanto lá do Aconcagua quanto do Vale do Aconcagua, quanto o Chadwick, né? Botou e os principais vinhos, né, que ele tem. E com grandes vinhos, botou com aí os grandes vinhos de Cabernet Sauvignon do mundo, né? E aí tinha lá Chateau Margaux, o Brion e outros, e ele na degustação às cegas lá que aconteceu em Berlim no ano de 2004, Chadwick foi considerado o melhor vinho às cegas e tudo mais. Eu tenho um pouco de cuidado quando a gente fala sobre essas questões desses concursos e dessas degustações e tudo mais, que ele tentou fazer foi algo inspirado no julgamento de Paris, para mostrar a qualidade do vinho chileno. E aí o vinho dele ficou em primeiro, né? Tinha também lá, tinha Solaia, tinha outros vinhos e o vinho dele ficou em primeiro na grande degustação. Tem que ter um pouco de cuidado só com essa observação, com essas degustações às cegas, porque a gente sabe que o vinho chileno ele fica mais pronto, ele fica pronto mais rápido do que esses vinhos, principalmente esses grandes vinhos de Bordeaux, com Cabernet Sauvignon, né? Do que o próprio Solaia, que é um vinho de grande guarda. Mas ok, são grandes vinhos, eu não estou dizendo que foi melhor nem que foi pior. O que eu estou dizendo para vocês é que esse Berlin Tasting, você tem inclusive um site próprio, vocês podem entrar lá para ler a história, deu um destaque grande para esses vinhos de alta qualidade do Maipo. Por quê? Porque Chadwick ficou em primeiro colocado. E aqui para vocês entenderem, né, esses fatores como é hoje, e aqui eu peguei Puente Alto, que para mim é a melhor região, sub-região do Maipo, e eu já vou degustar o vinho com vocês, que vem dessa região inclusive. Para vocês entenderem. Aqui, ó. Esse gráfico aqui é legal, ó. Alto Maipo tá aqui, ó. Como a gente viu, né? Os vinhedos no sopé da cordilheira. Maipo entre cordilheiras é o fundo do vale. E hoje, gente, cada vez mais... Então aqui vocês estão vendo, inclusive nesse gráfico aqui embaixo, que são as parcelas do vinhedo do Domelchor. Para vocês pegarem como referência. Domelchor não tem I, tá? Eu botei um I aqui que isso não existe. É Domelchor só. O que Domelchor faz? Que é em Puente Alto, que é no Maipo Andes, faz com que colhe parcelas diferentes de Cabernet Sauvignon, vinifica separado essas parcelas e aí vai fazendo o blend. Ou seja, o que eles estão fazendo? Cada vez mais valorizando essas áreas, tendo um valor ainda maior. Por quê? Porque se tu vinifica separado, inclusive ele conta, né, o Henrique Tirado, que é o enólogo da Dom Melchor, ele conta, ó, aquela parcela 1 ela é mais frutada, a parcela 4 tem um pouco mais de caráter herbal, a parcela... Então ele tem as parcelas que ele sabe, ele vai fazendo o blend e vai fazer Dom Melchor. E isso acontece com outros produtores também, que eles vão pegando parcelas diferentes, com características diferentes, para fazer um vinho um pouco mais características. E aqui Puente Alto, essa soma de fatores. Então a gente sabe que primeiro, né, a gente já viu essa questão de influência mediterrânea, já falei que as chuvas se concentram mais no inverno, então a gente vai ter a primavera fria e seca, verão quente, seco e mais longo, essa amplitude térmica, composição desses solos, uma boa drenagem,
esses solos que permitem que a videira tenha um crescimento radicular mais profundo. Ok. Então a gente tem várias somas de fatores para o terroir do Alto Maipo, né, do Maipo Andes, favorecer para esses vinhos mais potentes, mais concentrados e mais intensos. Então legal, né? Aqui um pouco do solo de Puente Alto, aqui a gente já tem a área que aqui, algo em torno de 800 metros, né, aqui o sopé da cordilheira. Olha o solo, dá para ver que a gente tem um solo aqui com uma drenagem bem interessante. E tem uma área no Maipo que está começando a se desenvolver, que é uma área mais costeira, né? Que tem uma proximidade da costa, que é uma novidade. Mas ainda muito a se desenvolver, que é uma área que tem uma tendência, a Ramirana tem, os vinhedos são aqui, né? Que a gente falou da Ventisqueiro. Para algumas uvas como a Merlot, aparece bem. Algumas uvas brancas começa a aparecer bem, mas ainda assim concentrada, potente, mas tem um pouquinho mais de frescor. Mas isso a gente vai ver aí com o passar do tempo. Tem o solo com maior presença de calcário, a gente sabe que o calcário traz um pouco mais de frescor também para os vinhos. Então vamos ver com o passar do tempo como é que isso vai se desenvolver aí no nosso passar do tempo. O certo? Maipo, vinhos de alta qualidade, vinhos potentes, vinhos concentrados. Mas vamos degustar, né? Falei bastante aqui, eu queria passar bastante antes da degustação para vocês. E vamos degustar, servir o vinho aqui, que é o Santa Rita, Casa Real, Cabernet Sauvignon. Até dá para ver no rótulo que ele escreve, né? Cabernet Sauvignon, chama de reserva especial, mas ok, isso aqui não é referência. Então, bem bacana. Né? E esse é um vinho de 2013. Vamos provar? Então, para a gente provar esse vinho, vamos pegar aqui a nossa taça. E a gente já vê, é um vinho 100% Cabernet Sauvignon. É um vinho que já dá para ver que tem uma boa concentração de cor, tem uma intensidade de cor aí de média para muita. A coloração dele, ele ainda tem uma boa quantidade de brilho, apesar já do processo evolutivo que ele tem, que já tem alguns anos. E a coloração dele ainda é rubi, com uma bordinha começa a ficar um pouco mais alaranjada. No nariz, uau, nariz incrível. A intensidade dele é média, mas a complexidade, sem agitar a taça, já dá pra gente começar a entender o que esses vinhos dessa região, e aqui a gente tá falando de uma região de Maipo Andes, pode entregar. Então, sem agitar a taça, tem um caráter de uma fruta vermelha bem madura, uma nota de cassis, uma nota de alcaçuz, tem uma nota de fumo, mas aquele fumo quase de cachimbo antes de ser aceso, quase que remete a alguma coisa que nos leva à doçura. Nota especiada. Uau. Vamos agitar a taça. Pô, e agitando a taça, claro, a intensidade dele fica bem mais pronunciada, né? Ele fica um vinho com muita intensidade, mas a complexidade dele ainda aparece a fruta, as notas, e aí aparece uma erva, uma sálvia seca, o alcaçuz aparece um pouco mais, e essa nota dá um toque especiado e algum aroma provavelmente que vem dessa nota da madeira, que é quase um toquezinho de uma baunilha, um especiado, mas tudo já com uma certa evolução. Só que longe de ser um vinho que apresenta ainda aromas pouco primário, bastante secundário e já alguns aromas terciários bem gostosos. Boca. Ah, primeiro gole a gente não avalia e acabei esquecendo de descartar. Acontece comigo de vez em quando, principalmente para vinhos bons. Ó, interessante, boca, hein? Primeiro gole a gente não avalia, mas já dá pra ver, dá pra gente sentir a textura desse tanino. Uau! Aquele tanino que tem uma textura, ele tem tanino subindo um pouco de médio, mas de uma fineza incrível. Vamos dar um segundo gole para avaliar. Vinho seco, acidez chama muita atenção. Tanino sobe um pouco de médio e muito fino. Álcool sobe um pouquinho de médio. Corpo sobe um pouco de médio. Mas acidez e tanino, equilíbrio entre acidez e tanino, incrível. Persistência de sabor.
É um vinho com final entre médio e longo, entre médio e muito, mas muito complexo o sabor do vinho. É um vinho que tá todo harmônico. Então ele é um vinho que sobe todo de médio, e algumas estruturas como o tanino e como a acidez muito equilibrado. O sabor também tá muito equilibrado. É um vinho que tem ainda potencial de guarda. É um vinho que ainda, ele já tá no melhor dele, mas ele aguenta ainda um tempo. É incrível. Nível de qualidade desse vinho, muito bom, quase em excelente. E olha, impressionante. Eu já tomo esse vinho, já provo esse vinho faz um tempo. E é 2013 e tá entregando muita qualidade. Eu até quero ver o teor alcoólico dele, 14% de álcool. O álcool não sobra, aqui ó, opa, 14% de álcool. Santa Rita Cabernet Sauvignon, Maipo Andes. Aliás, o lugar que vocês têm que visitar é a Santa Rita, que é uma vinícola muito legal para vocês visitarem, para vocês conhecerem. Realmente ela é espetacular, né? Vale muito a pena. Bom, meninos e meninas, estamos chegando no final da nossa aula. Vou responder aqui algumas perguntas de vocês, que vocês estão trazendo aqui. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês via chat, né, aqui nos comentários, que são bem interessantes. Deixa eu ver aqui. Passou voando, né? Como sempre, nossa aula passa voando. A Daniela tá falando que às vezes compra até mais barato no Zafra. Chega a ser R$40 na promoção. Vale muito a pena. Antigas reserva da Cocino Macul, né? Vale muito a pena. Bom, chega a R$40, então vale muito a pena. Tá? Só cuidado, né? Quando comprar em supermercado tem que ter aqueles cuidados. Se o vinho não tá muito tempo ali armazenado, se o vinho não tá tomando luz há muito tempo e tudo mais. O pessoal tá perguntando, foi a Marcineia, qual é a taça que eu tô usando? Eu uso taça ISO. Eu uso taça padrão de degustação para servir uma dose, algo em torno de 30 ml, e ter uma padronização na degustação. Tá? Mas não precisa ter. Se vocês tiverem taça ISO, usem taça ISO. Se vocês não tiverem, usem outras taças, tá? Outra taça se vocês tiverem. Se tiver a taça ISO, melhor. Outros vinhos custo-benefício. Então, falei para vocês, as vinícolas, gente, de modo geral, Santa Rita é uma vinícola que o Casa Real é um vinho ícone deles, é um vinho caro hoje, né? Mas tem vários vinhos interessantes de linhas menores, desde a linha 120, né? Desde a linha reserva, gran reserva. Então pega uma boa vinícola, vai buscar vinhos interessantes e vai testando. Você não conhece a vinícola? Pega um vinho mais econômico, uma faixa mais de entrada. Pega o vinho reserva, prova para ver que ele é, como é que ele aparece. Porque o que acontece? Essas castas, essas uvas que são muito relacionadas com a família das Carmenettes, né, que são oriundas da Cabernet Franc, principalmente. Então a gente tem Cabernet Sauvignon, Merlot, a própria Cabernet Franc, Carmener. São uvas que têm muitas moléculas chamadas as metoxopirazinas. São essas moléculas que normalmente dão aroma verde, pimentão verde, ervas, grama verde. Então, o Chile, com essas uvas, o Chile, por esse perfil, tende a desenvolver muito essas notas, tem muito evidente essas notas de metoxopirasina nos vinhos. Então, tem que cuidar, porque os vinhos, quando tem baixa qualidade, com essas uvas, acabam tendo muito esse aroma herbal, esse aroma verde, pimentão verde, pimenta cozida, pimenta verde, que não fica tão interessante. O importante é que, como essas uvas têm essas moléculas, é que seja equilibrado, tá? Então, algumas perguntas. O Alan tá falando sobre o Finisterrae da Cocino Macul também. É uma linha acima. Nível de qualidade é um pouco maior. Preço também é um pouco maior. Tá? Cocino Macul é uma boa vinícola para vocês irem provando. Desde os vinhos de entrada deles, vocês vão pegando, vão subindo a linha conforme vocês vão gostando da vinícola. Né? Vão comprando, vão investindo um pouco mais para entender um pouco mais do vinho. Tá? Vocês fazendo várias perguntas sobre o Maule, sobre Vale do Aconcagua e tudo mais. Se eu falo, a gente vai ter outras aulas, eu vou falar um pouco mais sobre essas outras regiões. O nosso foco maior era da gente falar no Vale do Maipo. Bom, meninos e meninas, chegamos no final da nossa aula, passou voando, né? Com quase 2 horas aqui de aula, foi incrível. Deixar um beijo e um brinde para vocês. Um beijo no coração de todos. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida,
acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.